Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Agora há pouco nós participamos do compartilhar com o grupo G1 e G2, junto com o pastor e a equipe o pessoal dos G2, né? Mas eu quero deixar aqui meu compartilhar para o grupo, para alguns que não puderam assistir, do que o nosso grupo compartilhou hoje. Que sobre a mensagem que a Lauren deu, né? Domingo passado, sobre graça, sobre Jesus, sobre justiça, né? Ser justificado. E tem alguns pontos que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é que, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Que diz que pela graça nós somos salvos. E que a graça, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, quer dizer, uma graça de Deus. E ela é mediante a nossa fé, né? Então, a fé, ela tem toda... É um divisor de águas nisso, né? Nós temos que tomar posse dessa graça através da fé. É realmente quando nós olharmos para o nosso pecado, para o nosso erro, e a gente fala, não, eu não mereço. Não, fulano não merece, não é digno. Mas daí entra quem? Entra a graça. Mesmo sem merecer, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos deu esse presente da salvação, da libertação, da cura. A graça de sermos livres de todo o pecado, de toda aquela acusação que o mundo atirava em nós, graças ao Senhor, isso hoje já não nos pertence mais. Então, o ponto que ela falou, né, um dos pontos, pois pela graça sois salvos, né, a graça de Deus. Você e eu entender que nós ganhamos isso de graça, mas só que nós vivemos por graça, mas só que não foi de graça, quer dizer, não foi sem pagar um alto preço. Até nós chegou pela graça, mas não foi de graça. O Senhor teve que pagar um preço muito alto para nos dar a salvação. E o segundo ponto é que nós não podemos ser juízes, né? Mas nós devemos praticar justiça. E muitas vezes a gente confunde que justiça, você tem que ser juiz de alguma coisa, você tem que fazer justiça, você tem que querer que os outros façam justiça. E não. É ser justificado pelo Senhor. É saber que eu não sou juiz de nada. Mas o meu pecado, o pecado do meu irmão é justificado pela graça de Deus. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ser justo é eu me colocar no lugar do meu irmão e eu trazer à minha memória que eu tenho pecados. O meu pecado só é diferente do outro irmão, mas é pecado. Mas eu peco. Mas eu preciso da graça. Mas o meu irmão também precisa da graça. Ser justo é isso. É eu não querer ser o Deus da vida de ninguém, é não querer impor algo a ninguém. Mas é eu saber que todos nós carecemos dessa graça do Senhor. Ser justo não é querer fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes nós queremos, confundimos, né, a justiça com vingança. A vingança pertence a Deus, ela não pertence a nós. Então, aconteça o que acontecer na nossa vida. Às vezes, em nome da justiça, a gente faz vingança. E isso não é bom. Nós temos que praticar a justiça sabendo que o irmão que falha é igualzinho a eu que falho. E se eu não falho, eu não sou melhor do que o irmão que falha e vice-versa. Nós temos que andar em amor, sem querer ficar olhando se eu faço o que o outro deixou de fazer. Né? Essa é a justiça que não condena, e sim a justiça que nos faz andar na justificação de Cristo. A justiça que nos faz enxergar em nós o pecado. A justiça que faz a gente enxergar que recebemos uma nova chance. E hoje nós temos o poder e o direito da escolha. Né? E a escolha é quem eu quero seguir, como quem eu quero ser, como quem eu quero viver. Será que Jesus viveria, ou agiria, ou falaria, ou pensaria como eu penso? Né? Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que buscar o arrependimento no Senhor. A gente vê que na lei, antigamente, a justiça não funcionava. Lá era olho por olho, dente por dente. Você acha que se uma mulher que fosse pega em adultério, por mais que ela se arrependesse, por mais que ela falasse, eu nunca mais vou fazer, eu prometo, eu juro, eu nunca mais vou fazer, você acha que ela seria perdoada? Eles iriam apedrejá-la até a morte. Hoje, isso já não acontece, hoje é a graça. Quando Jesus viu que os homens iam apedrejar aquela mulher adúltera,
ele falou assim, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Isso é graça. Ele podia usar da lei e atirar pedra naquela mulher. Mas ele fez o povo se enxergar. Quem são eles? São tão pecadores quanto as mulheres. São pecados às vezes diferentes, mas são pecadores. Eu achei isso muito interessante. Eu não posso esquecer que o pecado que o outro tem, eu não posso esquecer que o pecado que o outro tem, ele é somente diferente do pecado que eu tenho. E o último ponto é que às vezes o fardo está pesado demais para nós. Quando nós não recebemos ou não aceitamos a graça de Deus, nós tornamos o fardo muito pesado. Por que muitas pessoas desistem da caminhada? Porque ela carrega sobre si um fardo que não é mais dela. Aliás, esse fardo é dela, mas não é para ela carregar. O Senhor fala assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Então hoje nós estamos muito cansados, porque nós estamos carregando fardos, nós estamos carregando culpa, pecados que nós achamos que não vamos ser perdoados. Aí fala a palavra de Deus em 1 João 1,9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De repente a gente está carregando fardo pesado demais. Por falta de recebermos essa graça de Deus, de confessar ao Senhor a nossa culpa. E falar, Senhor, toma esse fardo, leva, eu não quero mais ele. Eu não quero carregar a culpa do pecado no meu lombo, eu não quero carregar a acusação no meu lombo. Eu aceito a tua graça, Senhor, eu aceito o teu perdão, eu quero ficar leve, eu preciso ficar leve. Então, às vezes o fardo ele está pesado demais, porque nós não queremos fazer essa troca com o Senhor. E tem uma palavra que diz também em João 8,36, que diz assim, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E essa graça está em realmente nós andarmos no Senhor e esse Senhor nos libertar, ser verdadeiramente livre. A nossa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. A nossa liberdade tem que ser para a glória de Deus. A minha liberdade, eu sou livre, hoje ninguém mais me escraviza. Ninguém me escraviza. Mas essa minha liberdade precisa ser usada para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo acontecer na minha vida, todo o meu falar, todo o meu agir, tudo precisa expressar o Senhor. O meu testemunho precisa expressar o Senhor. Não o falar, mas o viver o Senhor. Porque a mesma palavra diz assim que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Será que convém nós usarmos palavreados chulos? Será que convém nós fazermos piadinhas chulas? Será que convém a gente se comportar como o mundo lá fora se comporta? O Senhor me fez livre, mas Ele fez livre para me dar testemunho dEle. Como é que eu vou falar que eu sou servo de Deus, eu sou livre, eu estou falando palavras de baixo calão? Ou estou agindo como uma pessoa que não conhece a Cristo age? Essa liberdade que o Senhor nos deu é para nós sermos verdadeiramente livres. E ser verdadeiramente livre é livre de todo jugo, de toda culpa, de toda acusação que o mundo joga em nós. E é sobre isso que eu quero orar com vocês nessa noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude com essa graça que Ele já tem nos dado a retirar de nós esse fardo que muitas vezes não é mais nem para mim nem para você. É para nós descansarmos no Senhor. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu agora, Senhor, juntamente com meus irmãos, eu peço a Deus Todo-Poderoso que a Tua graça, a Tua misericórdia que se estendeu sobre nós, graças ao Senhor por isso, nos livre de toda acusação do pecado. Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Senhor, nós não queremos carregar sobre nós um jugo que não é mais nosso, um fardo que não é mais nosso. O fardo da culpa, o fardo da acusação, Senhor, de sentimentos que nos oprimem. Mas queremos, Senhor, entregar para o Senhor e pegar o Teu jugo que é suave, que é leve, e queremos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Pai, aquele que tem confessado o pecado a Ti. Senhor, que o Senhor livre de todo mal, de todo fardo. E coloque, Senhor, o fardo, ó Deus, que é do Senhor, que é de amor, de graça, de esperança e de certeza do Teu perdão. Nós oramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue sendo derramada sobre cada um de nós. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos livre de todo mal, de toda pandemia, de todas as pragas, assim como Ele já fez no deserto.
que o Senhor continue fazendo por nós. E que nós continuemos, assim como aquele povo no deserto continuou sendo fiel. Que nós vemos que muitos deles não conseguiram ser fiéis e pagaram o preço. A nossa fidelidade com o Senhor vai fazer com que a graça do Senhor alcance ainda mais pessoas. Amém? Deus abençoe.